Eu sei que muita gente vai duvidar, vai dizer que não, vai até criticar o canal, talvez até fazer vídeos contra, né, como já fizeram vários, mas a notícia é muito grave, é muito séria e tem fundamento. A notícia é de que o início do fim da bola de neve já começou e você concorde ou não, esse é um fato. Eu vou ler agora para você uma matéria que foi publicada no início da manhã pelo portal UOL, que traz um relato bem importante a respeito de um processo que envolve a pastora Denise Seixas e também a Igreja Bola de Neve. E depois de ler a matéria, eu vou te dar minha opinião de por que eu penso que é, de fato, o início do fim da Bola de Neve. Eu imagino que você vai acompanhar até o final para você ouvir esse meu comentário e discordar de mim ou concordar. Fica à vontade, o espaço aqui é completamente democrático. A matéria publicada e escrita pela Ranieri Costa, né? Ranieri Costa, diz assim: Denise Seixas entra na justiça por controle da Igreja Bola de Neve. A matéria foi publicada no início da manhã, né? Nas 5h30 da manhã dessa quarta-feira. A pastora Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, entrou na justiça na última sexta-feira com um pedido de anulação de reintegração de posse da Igreja Bola de Neve. Com essa ação, Denise solicita à justiça o controle da igreja. Segundo Anderson Alves Albuquerque, novo advogado de Denise, o diretor financeiro da Bola de Neve, Everton César Ribeiro, entrou com um pedido de reintegração de posse ajuizada contra Denise. E neste processo há indícios de irregularidade, diz o advogado da pastora Denise. A defesa da pastora alega que a ação foi movida sem legitimidade, contrariando o estatuto social e as normas legais da igreja. O que aconteceu? Após a morte do fundador da Bola de Neve, Rinaldo Seixas, no dia 17 de novembro, a vice-presidente Denise Seixas deveria, de acordo com sua defesa, ter assumido a presidência conforme o próprio estatuto da instituição. Nele, em ata de assembleia realizada em 9 de junho de 2016, nós temos essa ata aqui, Denise aparece empossada como vice-presidente por tempo indeterminado e, portanto, em virtude da morte de Rinaldo, deveria assumir automaticamente a função presidencial da igreja. Lembra que eu já falei sobre isso aqui no canal? Muitos membros da Bola de Neve, sobretudo as pessoas que são ligadas a algum cargo, né, dentro da hierarquia, contrariam isso. E eu vou já comentar por quê. No entanto, ao solicitar a prestação de contas, de acordo com o relato da defesa da pastora, Denise enfrentou grandes resistências do advogado da Bola de Neve. Ele já foi lá pedir a prestação de contas, né? Do advogado da Bola de Neve, René Guilherme Querner Neto. Me perdoe, doutor Guilherme, por não ter falado corretamente o seu sobrenome, não sei que o senhor vai assistir esse vídeo. De Everton César Ribeiro e de aliados, que tentaram destituí-la do cargo. Albuquerque explica que a situação culminou em ameaças à presidente, no caso a ela, né? E a necessidade de intervenção da polícia militar. Lembra daquele vídeo que eu trouxe aqui e mostrei para vocês? Que alguém quis chamar a polícia. René teria sido constituído por Rinaldo, pastor René, o René, como um procurador da igreja dias antes de sua morte. Denise o destituiu da função e solicitou que Everton prestasse contas das movimentações financeiras da igreja. No fim, irmão, tudo é dinheiro. Mas não teria sido atendida. Segundo a defesa de Denise, Everton gerencia receitas da instituição, movimentando até 250 milhões de reais anuais. Dá para ter briga? É um valor que vale a confusão, vale a disputa? Eu acho que sim. O que diz a Bola de Neve? Em nota, a Igreja Bola de Neve afirmou que a pastora Denise Seixas, abre aspas, renunciou ao cargo de vice-presidente, fecha aspas. Segundo a assessoria da instituição, o pastor Fábio Santos foi escolhido novo presidente e ocupa a função regularmente. Lembra que eu falei sobre isso também aqui? São as 3 figuras, né, que querem presidir: Denise, o Fábio e a Priscila. Tem esse vídeo aqui no canal, procura aí. Contudo, a instituição não apresentou à reportagem a ata da Assembleia que comprove a posição de Fábio como presidente.
Ora, como é que ele é empossado presidente se não há uma Assembleia? Se o Estatuto preconiza isso, né? Qualquer associação tem que ter isso, né? Para você constituir um novo presidente ou destituí-lo, é preciso que tudo esteja em ata, que haja Assembleia, que tenha quórum mínimo, né? E tudo mais. O que parece-me que não aconteceu. E aí tem a nota na íntegra que a gente obviamente vai ler. Abre aspas. O questionamento em torno da legitimação dos membros do escritório Urbano Vitalino Advogados, dentre eles René Querner Neto, para representar os interesses da Igreja Evangélica Bola de Neve, segue a mesma lógica do imbróglio criado pela pastora Denise Seixas, que, ato contínuo ao falecimento de Rinaldo Seixas, seu ex-esposo e fundador da organização, ele fala ex-esposo, a nota já fala ex-esposo para mostrar que não era mais marido, mas de fato de direito ainda era, porque muito embora já estivesse em processo de separação, o que a gente sabe é que o divórcio não foi completamente concluído, né? Estava em fase de acordo para definir quem ia ficar com o quê, quem teria o quê, quem herdaria o quê. Moral da história, Denise herda tudo, né? Gostando você, eu ou quem quer que seja. Ela continua sendo casada com o cara. Seu ex-esposo e fundador da organização autoproclamou-se presidente em exercício, ignorando o fato de poucos meses antes ter firmado, na companhia de sua advogada, documento escrito em que expressamente renunciava à condição de vice-presidente que até então exercia. É com essa situação idealizada e inverídica que a pastora Denise tem se dirigido a membros, pastores, colaboradores e fornecedores da entidade, por vezes questionando seus vínculos, outras sugerindo estar tomando decisões para as quais, a rigor, não detém qualquer competência. Para tentar minimizar, portanto, um ambiente de insegurança e desordem causado por essa conduta, a diretoria administrativa e o conselho deliberativo da Igreja Evangélica Bola de Neve vem, mais uma vez, a público registrar que a pastora Denise não integra a diretoria desta entidade desde 27 de nove de 2024, por ter renunciado à função de vice-presidente um mês antes, ou seja, 27 de agosto de 2024. Lembra aquele documento que eu mostrei para vocês também aqui? Que seria, segundo informações para ela assinar, essa data, né? Que coincidência. Com isso, os atos jurídicos de qualquer natureza porventura praticados por ela, a pretexto de um inexistente exercício da presidência, não tem o condão de produzir qualquer efeito jurídico perante esta organização religiosa, fecha aspas. Aí a defesa da pastora Denise contesta. Sobre a afirmação de que a pastora Denise teria renunciado à vice-presidência da igreja, sua defesa afirma que o documento que teria sido assinado tratava-se de um acordo preliminar de divórcio que não foi levado adiante pelas partes. Ora, se você assina um papel por assinar, teoricamente ele não tem muita validade, a menos que ele seja homologado, que vá para um cartório, que tenha assinatura, é o que eu imagino, né? Que seja reconhecido formalmente aquela assinatura. A defesa da pastora explica que, abre aspas, o acordo que seria feito não foi levado adiante. É um documento particular entre Denise e apóstolo Rina. Após essa data, Denise e Rinaldo estavam reatando o casamento. Tanto é verdade que o processo de divórcio foi suspenso. Esse documento nunca foi apresentado no processo judicial. Não houve acordo de divórcio, só teve uma tratativa, mas que não foi levada adiante pelas partes, concluiu Anderson Alves Albuquerque. Especialista comenta o caso. Vamos ver o que diz alguém de fora, né? Sérgio Ricardo Fogolen, advogado especialista em direito societário da Siqueira Castro, avalia que, mesmo que a pastora Denise Seixas tenha assinado a renúncia da vice-presidência em acordo relacionado ao divórcio, tal documento perdeu validade por não ter sido homologado judicialmente, é o que eu acabei de falar. Para que tivesse efeito, explica Sérgio, deveria ter sido apresentado ao juiz, homologado e seguido os trâmites estatutários da igreja para formalizar a renúncia e a nomeação de uma nova presidência.
abre aspas, se ela não renunciou ao cargo e o estatuto prevê que a pessoa empossada na posição de vice-presidente tem o direito de assumir, ela deveria assumir, fecha aspas. Fogolin destacou ainda que, se o estatuto da igreja prevê mecanismos de cassação de cargos, o conselho ou os associados deveriam destituir Denise, desde que cumprissem os requisitos previstos no próprio estatuto, convocando a Assembleia e garantindo o amplo direito de defesa. O estatuto preconiza isso, né? Prevê isso, conforme previsto no Código Civil. Sem esses passos, o cargo de vice-presidente, com direito à sucessão, se mantém. Em geral, conforme a explicação do especialista, estatutos de associações determinam que, na ausência do presidente, o vice-presidente assume automaticamente até a realização de novas eleições. Para Fogolin, a ação judicial movida pela pastora busca reintegração ao cargo com base no estatuto, enquanto o conselho da igreja precisaria comprovar eventuais irregularidades ou incapacidade para tentar destituí-la judicial ou administrativamente, seguindo o mesmo estatuto e não um acordo de tratativas de divórcio que não foi homologado. Portanto, senhoras e senhores, esse imbróglio jurídico, né, esse litígio que agora vai se estender por alguns meses, talvez até anos, ou até não, talvez consigam eliminar um pedido de tutela antecipada para que ela possa, de forma célere, ser reconduzida ou até conduzida ao cargo do presidente. Talvez isso aconteça, né? Uma liminar para que ela passe a comandar a presidência da igreja e depois, com mais calma ali, o processo seria julgado e aí lá na frente veríamos, né, se a justiça vai determinar que ela continue ou não no cargo. Mas o que vai acontecer? Eu não entendo muita coisa de direito, ou quase nada de direito, mas o que eu vejo aqui é que claramente o direito é da Denise de ser presidente da igreja, porque o divórcio não foi homologado. Eles, segundo consta, já tem essa notícia que estavam tentando reatar, não havia sido inclusive homologado até mesmo esse papel, esse documento em que ela renunciava à vice-presidência. Então, com base nisso, eu iniciei o vídeo dizendo que pode ser o início do fim da bola de neve. Sigam comigo meu raciocínio, pensam comigo. Você acha mesmo que essas pessoas que neste momento, como por exemplo, o Fábio, a Priscila e tantos outros figurões da bola de neve, seja lá da igreja sede, né, que conviviam diariamente com Rina e também com a Denise, ou até em alguns outros estados, até mesmo em alguns países, né, já que a igreja está em 34 países, você acha mesmo que esses que neste momento estão brigando contra a pastora Denise, declaradamente contra, se manifestando contra, fazendo vídeos dizendo que ela não tem direito de assumir a igreja. Até mesmo eu já vi alguém dizendo que ele morreu por causa dela, que ele morreu por conta dessa situação que se criou. Você acha mesmo que essas figuras vão querer continuar na bola de neve, debaixo da égide da pastora Denise? Você acha que isso vai acontecer? É claro que não. É óbvio que não. E eu acredito que se a pastora Denise, de fato de direito, assume o seu cargo como presidente da igreja, talvez até a própria pastora Priscila, que é irmã do Rina, que fez aquele show durante o velório, né? Lembra que pegou o microfone e até tomou a vez da pastora Denise? Eu acredito que ela não fica na igreja. Posso estar equivocado. O Fábio, será que fica? O cara que está ali impedindo a Denise também de assumir o cargo? Porque se ele está como presidente e os advogados da igreja estão lutando para evitar que a Denise assuma, então quem está mandando ali é o Fábio Santos, ou não? Você acha que essa turma vai se sujeitar, vai se submeter à liderança da pastora Denise? Provavelmente não. Agora, além disso, você precisa pensar, será que os membros da Bola de Neve vão querer se sujeitar à presidência da pastora Denise? Muito sim. Muito sim. Eu lembro que a gente, quando começou a falar sobre aqueles problemas de agressões e etc., muita gente saiu em defesa da pastora Denise, que viram e que viam a forma como o Rina tratava ela e etc. Mas uma boa parte não vai, porque uma boa parte está, eu não vou usar o termo manipulado, mas talvez até inflamado pelos próprios pastores, que acabam se chateando, se magoando. A perda do Rina acaba que, sabe,
é mais combustível para isso, né? Para levantar uma barreira de aceitação contra a liderança da pastora Denise. Então, muito provavelmente, tudo que a gente está vendo aqui, essa briga, esse imbróglio jurídico todo, tende, na minha opinião, a esvaziar a bola de neve. Talvez nem todo mundo saia. Talvez nem todos os pastores saiam. Mas eu prevejo uma enxurrada de novas igrejas surgindo a partir da bola de neve. Ou você acha que não? É o que eu penso. Lembra um exemplo que a gente tem bem recente, né? Por exemplo, é os Gideões. Quando o pastor Cigino, que é o fundador dos Gideões, ele morre, aí tem até um jargão que dizem que ele enterrou, a bandeira dos Gideões foi enterrada com ele. Porque os Gideões, embora faça congresso anualmente, né? Não é mais a mesma coisa. Não tem mais o mesmo potencial. Parece-me que, inclusive, até em relação a atender às demandas missionárias, não é mais a mesma coisa. Os congressos, a gente vê, não tem mais aquele glamour. Os pregadores não brigam para pregar mais no altar dos Gideões como era antigamente, né? Não é mais a mesma coisa e a gente sabe disso. Será que o legado de Bola de Neve não termina com a morte do Rina também? Espero que não. Mas o que eu vejo é que toda essa briga, todo esse imbróglio jurídico pode levar a isso, né? As pessoas não querem admitir que a pastora Denise assuma a presidência da igreja. Os membros podem estar inflamados por esse discurso. Os pastores, de repente, se juntam e montam até uma própria igreja lá, uma só, né? Vamos lá, todo mundo para a igreja só, ei, vamos lá, para competir com a Bola de Neve. Olha o que está acontecendo com a Lagoinha Rio, né? Já mudou de nome para evitar perder na justiça para o André Valadão. O Felipe decidiu mudar de nome e vida que segue. Então pode ser que, se não tiver jeito, eu não consigo enxergar um universo de Bola de Neve onde a pastora Priscila, o pastor Fábio e outros nomes que lá estão coabitem debaixo da liderança da pastora Denise. Acho pouco provável que isso aconteça. E se isso não acontece, sim, é o início do fim. É o início do fim. Talvez não deixe de existir de forma, sabe, rápida, assim, de forma célere. Mas você entende o que eu estou querendo dizer. Né? Então, das duas, uma. Ou surge uma igreja de dentro da Bola de Neve para rivalizar com a Bola de Neve, se isso acontece, ou esses pastores, eles começam a criar cada um seus próprios ministérios, congregações começam, espalhadas pelo Brasil, começam a pedir independência e viram a placa e pronto. Não consigo enxergar um metaverso da Bola de Neve prosperando com a pastora Denise sendo a presidente, devido exatamente a toda essa situação que se criou nos últimos anos de vida do apóstolo Rina. Se você discorda de mim, então comenta aqui embaixo o que você pensa disso. Aqui ao lado vai aparecer 2 vídeos. Se você quiser continuar acompanhando mais notícias do que acontece no Mundo Gospel, é só clicar aqui e assistir os outros vídeos.